Olá, amigos e irmãos em Cristo. Voltamos novamente com o curso Princípios do Decálogo. Decálogo, como a gente já disse, Decálogo é os 10 mandamentos que foi dado por Deus, escrito em duas tábuas de pedra, dos dois lados, onde nós temos os 10 mandamentos, A ideia deste curso é nós tirarmos princípios. Então, nós não vamos estudar a fundo cada mandamento, mas sim nos esforçarmos, nos empreendermos para retirarmos o maior número de princípios e preceitos que podemos usar no Novo Testamento. Como nós podemos ver, hoje nós vamos falar sobre a lei e a graça, a relação, que é a aula 2, a relação entre a lei e a graça. Qual que é o objetivo da lei do Velho Testamento e qual é o objetivo da graça de Deus? Vamos analisar aqui uns dois versículos da Bíblia, em Gálatas, capítulo 3, versículo 2 e 3. Eu estou usando aqui a versão revista, Almeida, revista e atualizada. Se você quiser usar outra versão, fica à vontade. Então, esses dois versículos, lá em Gálatas, está dizendo assim: quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim sensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Você viu? Paulo ele está dando uma bronca no povo de Gálatas, porque o povo de Gálatas está novamente voltando para a lei. Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim sensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Porque quando nós seguimos o Velho Testamento, seguindo os preceitos, os conceitos de ordenança, não faça isso, não faça aquilo outro, isso ele está querendo nos dizer que nós estamos nos aperfeiçoando na carne. Mas o que nós aprendemos com o Espírito? Nós aprendemos que nós devemos nos aperfeiçoar no Espírito. O que nós temos que fazer? Nós temos que nos esforçarmos para pendermos para o Espírito e deixarmos de nos pendermos para a carne. Na lei do Espírito da vida, significa que nós devemos nos enchermos do Espírito de Deus na nossa vida. Antes de nós prosseguirmos, eu gostaria de nós lembrarmos o que nós falamos na aula passada. Qual é a diferença entre preceito e conceito? Preceito é uma coisa muito mais profunda do que conceito. O conceito é a lei propriamente dita. Agora, quando nós falamos de preceito, nós estamos falando a razão pelo qual aquela lei existe. Eu sou metroviário. Eu trabalho como operador de trem no metrô de São Paulo. E nós
seguimos vários procedimentos. Nós temos procedimentos de uma coisa, procedimentos de outra. Não faça isso, não faça aquilo outro. E esses procedimentos são baseados no conceito de ordenanças. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Então, são conceitos. E quando um trem, por exemplo, quebra no meio do caminho, não tem como os outros trens passar, porque o metrô de São Paulo é em forma de carrossel. Se dá um problema no trem, todos os trens que estão atrás vão parar também. Então, para isso, nós precisamos retirar esse trem. Então, nós vamos deteriorando as possibilidades dele, para que esse trem anda. Mas vamos supor que esse trem não anda. O que nós temos que fazer? O metrô de São Paulo, ele pesa mais ou menos 250 toneladas cada vagão vazio, sem ninguém dentro. São 6 vagões, são mais de 1.250, são 1.500, 1,5 tonelada de vagão. Ninguém consegue, nem guincho consegue mexer com isso, precisa de uns motores do trem. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos um engate de um trem com outro. Observe que não é fácil fazer esse engate, engatar um trem no outro. Para isso, existem procedimentos que nós seguimos. E uma das coisas que existe no procedimento é o conceito que nós usamos de ordens que são dadas quando for acoplar, use todos os freios. Então, todos os freios têm que estar acionados. Nós temos que verificar todos os freios. Então, isso é conceito. Todos os freios têm que ser acionados. Por quê? Para que o trem não movimente. Então, a ordem o conceito é deixar todos presos. Então, nós temos que entender, qualquer operador tem que entender isso. Para fazer o trem andar, todos os freios tem que liberar, nós temos que liberar todos os freios. Então, esse é o conceito. Para acoplar um trem no outro, ou um vagão no outro, eu preciso que os freios do vagão socorrido estejam imóveis e bem acionados. Porque na hora que eu for engatar, um trem tem que estar preso, para que um trem não empurre o outro. Mas por que tudo isso? Tudo isso é por um fator que tem no metrô importantíssimo, que é um fator que nós chamamos de segurança. Então, o preceito de todo o metrô é segurança. Não sei se vocês já ouviram no anúncio, quem anda de metrô, não ultrapasse a faixa amarela. Evite arriscar sua vida. Vocês estão vendo a ordem não ultrapasse a faixa amarela. O preceito, qual que é o preceito? Não arrisque a sua vida, porque você pode morrer. Ah, mas o que tem a atravessar? Muitas pessoas atravessam a faixa amarela e não morrem. Mas pode acontecer de alguém cair na via. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos anúncios de segurança. Então, o metrô preza por segurança. E é esse fato de prezar por segurança que nós fazemos esses anúncios, de diversas formas. E é por isso que o metrô é um dos transportes mais seguros do mundo. É considerado um dos mais seguros do mundo. Até mais seguro do que o avião, que também segue várias normas de segurança. Porque a ideia, o preceito é segurança. O conceito é ordenança. E essa é a diferença entre preceito e conceito. Seguindo em frente da Aro, o problema dos Gálatas é um problema que vem se alastrando até hoje. Pessoas querendo se justificar por obras da lei. Então, irmãos, por que as pessoas gostam tanto do Velho Testamento? E por que muitas pessoas pegam as leis do Velho Testamento e falam, essa é a lei de Deus e eu preciso seguir? Porque são
um conceito de ordenança. Eu não preciso saber muito bem por que existe tal lei. Eu não sei qual é a razão pelo qual existe tal lei. Mas fica muito mais fácil eu seguir a lei dessa forma, porque eu pego e olho assim, faça isso, não faça aquilo outro, estou me aperfeiçoando na carne. Então, esse aí é um preceito, é um conceito de ordenança, de procedimento. Não faça isso, faça aquilo outro. Agora, quando eu chegar e falar assim para você, mas na lei de Moisés, que é no conceito de ordenanças, não faça isso, não faça aquilo outro, não está mostrando, às vezes, o porquê você tem que fazer isso. No Novo Testamento, para nós é revelado os preceitos da lei. E é esses preceitos da lei que nós trazemos do Velho Testamento para o Novo e podemos seguir. Frases como essa são comuns nos dias de hoje. Não fumo, não mato, não roubo. Eu estou de acordo com Deus. Por quê? Porque seguir regras nos alivia, nos dá um conforto na nossa consciência. Olha, eu não fumo, eu não mato, eu não roubo, eu sigo os 10 mandamentos. Então, isso dá uma tranquilidade para todas as pessoas. Mas somos justificados perante Deus quando nós seguimos a lei? Não, nós não somos justificados. Olha o que está escrito aqui em Efésios 2, do versículo 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Pois somos feitura deles, não de obras, versículo 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, o quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, nós não somos salvos, justificados por obras da lei ou por qualquer procedimento que nós fazemos. Nós somos salvos e justificados simplesmente pela graça de Deus. Então, nós precisamos separar a lei, as ordenanças, os procedimentos que nós aprendemos no Velho Testamento, da graça de Deus que nós aprendemos no Novo Testamento. Quando Cristo morre numa cruz, ele dá a oportunidade de nós sermos perdoados por Deus. E essa graça nós alcançamos não porque nós seguimos a lei à risca, nós somos legalistas, faz aquilo outro. Não, nós somos salvos, nós somos justificados perante Deus quando confiamos em Deus ao ponto de aceitar a sua graça. Por isso que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Porque a graça é oferecida a todos, mas só aqueles que confiam em Deus recebem essa graça e são justificados e salvos da ira vindoura. Não de obras para que ninguém se glorie, porque Deus não quer que a gente se glorie, pois somos feituras deles. Quando ele fala feitura deles, significa que nós somos semelhantes a Deus, criados em Cristo Jesus, para quê? Para que nós somos criados? Para as boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, Deus, ele preparou que nós andássemos. Então, quando nós seguimos a lei de Deus, nós não fazemos nada mais do que a nossa obrigação. Cumprir a lei de Deus não é mais nada. Então, quando eu não mato, eu não fumo, eu não roubo, meus parabéns, você faz isso, não faz nada mais do que a sua obrigação. Vamos fazer uma leitura de reflexão aqui em Romanos 9, 16 ao 18.
Está dizendo assim. Aqui na minha Bíblia está dizendo assim, ó. Romanos 9, 16 a 18. Assim, pois, não depende do desejo ou esforço humano, mas de Deus que se compadece. Então, eu estou usando aqui a Almeida contemporânea, mas está querendo dizer a mesma coisa, tanto na revista atualizada, como na corrigida, como em qualquer outra versão que você possa usar. Ele está dizendo assim, porque diz a Escritura a Faraó, para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, ele tem misericórdia de quem ele quer e endurece a quem ele quer. Então, irmãos, nós estamos na mão de Deus. Nós não temos controle sobre isso. Nós somos salvos pela graça, pela misericórdia de Deus. Então, não adianta você seguir os 10 mandamentos à risca, que isso não te justifica. O que te justifica é Deus, segundo a vontade dele. E ele colocou o critério como fé. Se você confiar nele ao ponto de receber a graça de Deus, você está justificado e está salvo. É assim que funciona. E a partir daí você começa a seguir as boas obras de Deus, que são os preceitos de Deus. Então, nós somos salvos pela graça, não de obras, para que ninguém se glorie. Vamos seguir em frente. Vamos ler outra passagem lá em Gálatas. Não, mas antes eu quero fazer uma... É isso mesmo. Vamos lá em Gálatas, capítulo 3, e vamos fazer uma leitura do 19 ao 21. Gálatas, capítulo 3, e nós vamos fazer uma leitura do 19 ao 21. Está dizendo assim, qual, pois, a razão de ser da lei? Porque se a lei não justifica, uma boa pergunta, né? Porque se a lei não justifica, por que, então, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos e pela mão de um mediador. Então, ele está querendo dizer o que aqui? Que foi adicionada por causa do quê? Das transgressões, até que viesse o descendente. Quem é o descendente? Lembre-se que a promessa que ele faz para Abraão não é para os descendentes. Ele faz para o descendente no singular. Então, quando ele faz a promessa para Abraão, ele está falando de Jesus. Então, Paulo vem lembrar isso para nós, que a promessa é de Jesus Cristo, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. E, porventura, a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse uma lei que pudesse dar vida e justiça, na verdade, seria precedente da lei. Mas não foi nada disso. Então, é por causa do que Deus traz a lei? Por causa da transgressão. Eu vou explicar direitinho para vocês isso aqui. Significa o seguinte, que muitos pensam que nós pecamos porque existe uma lei. Existe essa lei, eu não cumpro a lei, estou pecando. Não, não é nada disso. Na verdade, é por causa da lei, quer dizer, é por causa do meu pecado, não da lei, desculpa, por causa do pecado, é que Deus coloca leis. Nós pecamos muito. O povo de Israel, como todos os seres humanos, pecam, estão condenados por causa disso. Então, o que Deus faz? Para poder alertar nós do pecado, ele estabelece leis e decretos, para nos ajudarmos a nós sabermos o que é pecado. Tem até uma passagem bem interessante que eu lembrei agora, que está lá em Romanos, capítulo 7, ele explica direitinho isso, é Romanos, capítulo 7,
no versículo 7 em diante, está dizendo assim, o que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão por intermédio da lei. Pois eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Entendeu, irmãos? Nós cobiçamos. Com lei ou sem lei, nós cobiçamos. E o fato de nós cobiçarmos, isso nos leva para o inferno. Mas aí aí Deus vendo que nós, seres humanos, nós estamos cobiçando, Deus coloca uma ordem, não cobiçarás, com o intuito de nós pararmos de cobiçar. Mas isso não garante, não justifica, porque nós, por natureza caída, desde Adão, nós cobiçamos. Então, isso não garante nada. Vamos ler lá em 1 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 5 ao 11. Vamos ler do 5 ao 11. Ora, o intuito deste mandamento é o amor que procede de um coração puro. Eu vou ler do versículo 3, para a gente entender o que ele está querendo dizer aqui. Ó. Como te roguei, quando partia da Macedônia, que fizeste em Efésio, para advertirdes alguns que não ensinasse outra doutrina, nem se ocupasse com fábulas ou com genealogias intermináveis, que antes produzem controvérsias do que serviços a Deus na fé. Ora, o intuito deste mandamento, que é o que ele está falando para Timóteo, está dizendo assim, é o amor que procede de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Alguns se desviaram dessas coisas e se entregaram a discursos vãos. Querem ser mestres da lei, mas não entendem nem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente, tendo em vista que a lei não é feita para justos, mas para transgressores e rebeldes, os irreverentes, os pecadores, os ímpios, os profanos, para os parricidas, matricidas, homicidas, para os devassos, os sodomitas, os roubadores de homens, os mentirosos, os que juram falsamente, e para os que for contrário a essa doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus bendito, ao qual me foi confiado. Então, irmãos, a lei para justos não precisa, justos não precisam de lei. Quem precisa de leis são os pecadores. E o que nós somos, irmãos? Pecadores. Nós somos pecadores. E pelo fato de nós sermos pecadores, nós precisamos de leis. Isso no Velho Testamento, claro. No Novo Testamento, com a vinda de Cristo, né, que nos ensina a verdade, ele nos revela os preceitos da lei, não há mais necessidade dessas minuciosidades da lei. A lei moral de Deus, ela é revelada para nós no Novo Testamento de forma diferente. Então, Deus não muda. Desde o Velho Testamento até agora, ele continua o mesmo. As pessoas que estavam no Velho Testamento é salvo pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. No Novo Testamento, nós somos salvos pela graça de Deus. A lei de Deus, ele servia como algo para nos ajudarmos a chegarmos até Jesus, porque nós não tínhamos outras formas de chegarmos até Jesus. E a lei mostrava para nós, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado. Todo aquele que pratica o pecado, está escrito em 1 João 3,4, também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Então, o que acontece? Nós criamos aqui um problema, porque quando Deus pega e faz assim, ele coloca a ordem, né, o decreto, não faça isso, e
e aí nós conhecemos o nosso pecado, o peso do pecado se torna um pouco maior, porque agora eu sei qual é o pecado, eu sei aquilo que está me mandando para o inferno. E se eu continuo praticando o pecado, o peso é maior, porque dessa vez eu sei. Então, os judeus, eles são indesculpáveis, porque além de pecarem, eles conhecem o pecado, porque eles têm a lei na mão deles. Então, porque o pecado também é transgressão da lei estabelecida. A lei existe porque somos pecadores. Não somos pecadores porque transgredimos a lei. Há em nossos corações os preceitos de Deus, algo profundo, mas ninguém segue esses preceitos. Então, Deus cria leis para guardar o povo até a vinda de Cristo. Isso que eu declarei agora é mais entendido em Gálatas, capítulo 3, 22, 24. Nessa passagem aqui, 22, vamos ler com calma, ela fala para nós a razão da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que, de futuro, havia de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu é interessante a gente pegar aqui, aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então, para que serve a lei, irmãos? Ela serve de aio. O que é um aio? Aio é aquele que cuida da criança, que é um tutor, é uma babá. Então, esse povo, o povo judeu, ele era um povo que precisava. O que eles precisavam, irmãos? De alguém que cuidasse deles, que mostrasse para ele, olha, isso não pode até a vinda de Cristo. Então, a lei cuidou do povo de judeu até que Cristo voltasse, até chegasse à plenitude dos tempos. Então, ela nos serviu de babá. Vamos ler lá em Gálatas, irmãos. De que em Gálatas, capítulo 3, no versículo 25 a 29, para refletirmos. Gálatas 3, do 25 ao 29, está dizendo assim: depois, porém, que a fé veio, já não estamos sob controle do tutor, né? A babá já não toma conta de nós, né? Todos vós sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestiste de quê? De Cristo. Desta forma, não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Então, por causa de Cristo, mesmo que eu não seja descendente de Abraão de carne, né, geneticamente que nem os judeus, eu estou justificado e salvo pela graça de Deus. Essa é a graça de Deus. Porque com Cristo eu consigo a salvação. A lei só cuidou do povo até o momento. Olha o que diz lá em 2 Coríntios, aqui está 2 Coríntios, né? Em 2 Coríntios, capítulo 13, 3, do 14 a 16. Como ler o Velho Testamento hoje? Para a gente entender como ler o Velho Testamento hoje. Está dizendo assim: mas os sentidos deles, quando ele está falando deles, ele está falando do povo de Israel, se embotaram, pois até os dias de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Então, essas pessoas, o que elas fazem, irmãos e amigos? Elas, é como se tivesse sem o óculos. É que nem eu sem o óculos. Eu enxergo tudo embaçado.
Eu preciso de óculos para me ver, porque sem óculos eu não enxergo. Então, eles são assim. Eles não conseguem enxergar direito os preceitos de lei. Eles leem o Velho Testamento, a lei de Deus, e eles não têm a revelação do Novo Testamento. E aí fica como se fosse embotado os olhos dele e eles não conseguem enxergar nada. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. Então, quando ele se converte, ele é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Ele se converte de fato. O que acontece, irmãos? Quando eles se convertem de fato, é retirado o véu. É como se eles estivessem usando os óculos da graça de Deus. E aí eles, ao olharem a lei de Deus, eles percebem toda a revelação, eles conseguem ver, enxergar os preceitos da lei. Então, os olhos dele é como se tivesse embaçado, eles conseguem enxergar, mas bem pouquinho, né? Eles não conseguem enxergar direito, eles veem meio que embaçado as coisas. Então, quando a pessoa não tem noção dos preceitos e da graça de Deus, eles enxergam de forma embaçada. Olha o que está escrito em 1 Coríntios, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 13, do 9 ao 12. Está dizendo assim. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Quando Paulo usa a palavra aqui, espelho, ele está dizendo aqui o espelho de metal polido, que era o espelho que os romanos usavam para ver a face. Então, não dava para ver mais, você via mais ou menos. É diferente de olhar no rio, porque no rio você via a sua aparência com mais perfeição. Eles ainda não tinham espelho feito com vidros, como nós usamos hoje. Ou quando nós olhamos a selfie de um celular, né? Vamos lá, faz uma selfie, e aí eu consigo enxergar direitinho aqui na selfie do celular, né? Eu vejo lá e tal. Eu não tenho isso. Então, eles olhavam em metal polido, metal peludo. Eu via mais ou menos a sua face. Aí era onde você fazia sua barba, as mulheres podiam se maquiar, né? Mas de forma obscura. Não dava para você entender e ver direito. Mas vai chegar uma hora que você vai poder enxergar claramente as coisas. Quando é esta hora? Novo Testamento. No Novo Testamento, você completa a lei de Deus. Você completa as coisas. E aí, nós somos nós ficamos com a mente clareada. Sem o conhecimento da graça e dos preceitos da lei de Deus, fica difícil para as pessoas entenderem o Velho Testamento. Somente com a conversão e a ajuda do Espírito Santo, as pessoas conseguem entender. Por quê? Por que as pessoas conseguem entender? Porque os óculos da graça, quando você usa os óculos da graça, ela tira esse embaço, essas coisas que ficam embaçadas nas nossas vistas, e a gente consegue enxergar. Sem a graça, eu não consigo enxergar. Com a graça, eu enxergo. Conclusão. Antes da lei, temos os preceitos da lei. Não somos justificados pela lei, e sim pela graça. Sem a graça, não podemos entender o Velho Testamento. Utilizando os óculos da graça, podemos perceber a diferença entre lei e a graça de Deus. Deus abençoe a todos.
eu quero que os irmãos fiquem atentos. Na próxima aula nós vamos falar sobre ética cristã. É muito bom ter essa oportunidade de falar da lei de Deus, o Novo Testamento. Vamos utilizar o que nós temos agora. Hoje, nós temos o Novo Testamento. Então, com a clareza do Novo Testamento, vamos olhar lá o Novo Testamento, os 10 Mandamentos. Esse é o propósito do curso. É através do Novo Testamento, nós analisarmos os 10 Mandamentos. Vamos fazer isso. Essa é a ideia do curso. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.